No dia 2 de outubro de 1999, o milionário Steven Baird foi baleado no estômago. Ele sobreviveu, mas devido a sequelas morreu no ano seguinte, em 2000. Depois de uma rápida investigação, a polícia encontrou o culpado. Tracy Tartan, a gerente de uma livraria conhecida na cidade de Austin, Texas. Aparentemente, o caso estava solucionado, só que não. A questão toda era muito mais complicada e envolveria a mulher de Steven, Celeste, e suas filhas, Christina e Jennifer. Em 1995, o milionário Steven Baird se casou com Celeste Johnson. Ele tinha 70 anos e ela 32. Até aí, não é tão incomum esse tipo de coisa acontecer. Ele era um executivo aposentado que havia trabalhado na Fox Broadcasting e eles se conheceram em um country club, onde ela trabalhava como garçonete, na cidade de Austin, Texas. Sua primeira esposa, Elise, com quem ele estava casado por 45 anos, faleceu de câncer. E depois de vender a estação de TV que ele possuía, a KBVO, Steven obteve $10 milhões. Seus filhos Becky, Steven III e Paul não estavam muito felizes. Desconfiavam das intenções de Celeste, mas o pai deles estava feliz e era isso que contava. Então, cerca de 4 anos depois do casamento, em outubro de 1999, Steven Baird sofreu um atentado enquanto estava dormindo. Levou um tiro no estômago. No dia 2 de outubro, às 3 da manhã, Celeste ligou para 911, dizendo que seu marido havia sido baleado. O mais interessante, apesar da gravidade do ferimento, é que Steven sobreviveu. Passou meses em hospitais, em estado de recuperação até que conseguiu se curar. No entanto, em 22 de janeiro no ano seguinte, Steven acabou morrendo por sequelas do tiro. Desde o início, no entanto, era claro que alguma coisa muito estranha estava acontecendo. Afinal de contas, a assassina de Steven era Tracy Tartan, a gerente de uma conhecida livraria da cidade de Austin, Texas. O que levou essa aparentemente pacata mulher a assassinar um homem que ela mal conhecia? Identificar a responsável pelo atentado contra Steven não foi difícil para a polícia, principalmente porque foi encontrado um cartucho de balas no chão da casa. Esse cartucho foi ligado a uma arma pertencente a Tracy Tartan. Logo depois do ocorrido, a polícia interrogou uma das filhas de Celeste, Jennifer, e ela contou que Tracy e Celeste se conheceram no St. David's Pavilion, um hospital psiquiátrico. Celeste sofria de depressão e em 1999 se internou lá, onde conheceu Tracy. Depois que saíram do hospital, começaram a sair juntas para jantar ou apenas para se divertir. Tracy queria ter um relacionamento com Celeste, mas havia claramente algo que impedia as duas de terem um relacionamento: Steven Baird. 6 dias depois do atentado, Tracy foi presa e confessou o crime. Nesse ponto, Celeste começou a falar negativamente sobre Tracy. Ao mesmo tempo, não era possível falar com Steven, dada a sua condição crítica. A natureza da relação das duas sempre foi objeto para debate. A acusação queria provar que havia uma ligação amorosa entre as duas, enquanto a defesa queria provar que Tracy agiu sozinha e estava obcecada por Celeste. Até julho de 2000, Tracy permaneceu calada, o que deixou Celeste fora da prisão, mas 5 meses depois da morte de Steven, 2 coisas aconteceram que mudaram todo o cenário. Primeiro, Celeste se casou com um carpinteiro chamado Cole Johnson. Além disso, a polícia ofereceu um acordo para Tracy, onde ela receberia uma pena de 20 anos em troca de uma confissão em relação à participação de Celeste no assassinato. Aí o castelo de cartas ruiu. Tracy disse que Celeste lhe falou que Steven a abusou emocionalmente a ponto de quase levá-la ao suicídio, e que a única maneira das duas ficarem juntas seria matando Steven. É claro que Celeste negou tudo isso,
mas a partir daí ela se tornou alvo da investigação e foi presa em 28 de março de 2002. Uma pausa para você dar o seu like e se inscrever no canal. Se você ainda está aqui é porque está valendo a pena. Faça isso antes que o vídeo termine, senão vai esquecer. Celeste desde o começo deu pequenas pistas de que poderia não ser inocente nesse caso. No dia do atentado, a sargento Greg Truitt ouviu ela falar o seguinte: "Foi o timing perfeito. Nós supostamente iríamos para a Europa amanhã." Uma fala meio estranha para uma pessoa cujo marido acabou de ser baleado. Um tempo depois, apesar de dizer que estava abatida com o acontecido, viajou para New Orleans para o festival de Mardi Gras. Sua própria filha Christina disse em um momento que ela não parecia estar chateada. Celeste teve uma infância difícil. Seus pais biológicos não eram conhecidos. Ela encontrou sua mãe verdadeira apenas uma vez, e ela lhe disse: "Eu não sou sua mãe, fui apenas sua incubadora." Celeste disse que seu pai adotivo, Edwin Johnson, abusou fisicamente dela quando ela era uma criança e que ela tentou o suicídio na puberdade. Aos 17 anos, Celeste engravidou e deu à luz as gêmeas Jennifer e Christina, com seu primeiro marido, Craig Bratcher, que ela dizia ter sido abusivo também. Bratcher cometeu suicídio em 1996. No total, antes de casar com Steven, Celeste já havia casado 3 vezes. A questão é que dessa vez ele havia casado com alguém muito rico. Alguns meses depois do casamento, Steven foi avisado que Celeste estava retirando joias e prata que pertenceram a Elise do cofre do banco. Steven pensou em se divorciar, mas depois eles acabaram se reconciliando. Inclusive, Steven adotou as filhas de Celeste, Jennifer e Christina. Com a chegada de Tracy, a situação, que aparentemente não era tão boa, piorou. Em um churrasco, Steven viu Tracy beijar Celeste, então ele pediu para ela se retirar. Celeste disse que não foi ela quem beijou, Tracy é quem tentou beijá-la. A verdade é que o relacionamento estava passando por altos e baixos, e a chegada de Tracy foi o estopim de um desastre. Antes do atentado, Celeste e Steven planejavam uma grande viagem para a Europa. Depois do atentado, Tracy foi presa e Celeste disse que não tinha ideia de que isso poderia acontecer. "Meu mundo acabou naquele momento." Na verdade, acabou no momento em que Tracy, que havia dito que havia atirado por conta própria, descobriu que Celeste havia se casado novamente. Aí ela mudou o testemunho e alegou que Celeste havia planejado o crime. Depois que Tracy descobriu que havia sido trocada, ela resolveu falar que Celeste sempre deixou claro para ela que Steven era o único obstáculo que as impediam de ficar juntas. Segundo a gerente da livraria, Celeste flertou desde o primeiro momento em que elas se encontraram. O depoimento de Tracy foi tão convincente que foram necessários apenas 3 dias de julgamento para que Celeste fosse condenada à prisão perpétua. Tracy realmente achava que as duas estavam em um relacionamento amoroso. "Eu sentia que a amava e eu acreditava que ela me amava", disse ela em um testemunho. "Ela passava muito tempo me falando que me amava." Celeste dizia que seu marido era abusivo, que ela o queria morto e pediu para Tracy cometer o crime. Celeste, no entanto, negou tudo, mas a pedra no caixão foi colocada pelas próprias filhas de Celeste. Jennifer e Christina, as filhas de Celeste, foram cruciais para o julgamento de sua mãe. Primeiro porque elas testemunharam sobre uma gravação de telefone em que ela disse que planejava contratar alguém para matar Tracy. Celeste negou tudo, dizendo que a gravação foi falsificada, mas a gravação foi entregue para as autoridades, o que deixou a situação de Celeste muito ruim. À época do julgamento, as irmãs já não viviam mais com a mãe, mas as descrições das relações apontam para um contexto de abuso psicológico e verbal. As gêmeas gravaram sua mãe e nas gravações Celeste aparece gritando e xingando, o que foi essencial para a condenação dela. A própria Christina disse que sua mãe casou por interesse e que desprezava Steven Baird. Ao mesmo tempo, Celeste acusou as filhas de estarem fazendo tudo isso para ficarem com parte do dinheiro de Steven. No entanto, depois de condenada, ao dar uma entrevista da cela da prisão, Celeste disse que queria conversar com as filhas. "Eu diria a elas que sempre as amei, e lamento por não ter sido a mãe que vocês precisavam." No entanto, ambas as filhas afirmaram à ABC News que não a perdoavam. Nas entrevistas, Jennifer dá mais detalhes. "Crescer com Celeste foi muito instável." Christina diz: "Às vezes ela parecia ser uma boa pessoa, mas a gente nunca sabia o que ia acontecer."
Certa vez, durante um episódio da depressão de Celeste, quando ela e Steven estavam planejando o divórcio, aconteceu quase um desastre. Ela pegou uma arma e começou a ameaçar todos no recinto. Tracy foi solta em 2011, já que teve uma redução de 10 anos na sua pena. Já Celeste só será elegível para uma condicional em 2042.